Meu nome é Ivone. Tenho 72 anos. E durante 3 anos, assisti minha nora destruir meu filho com rituais, amarrações e manipulações que eu achei que só existiam em novela. Ela colocava pó na comida dele, acendia velas vermelhas às escondidas, sussurrava palavras estranhas enquanto ele dormia. Transformou meu Marcelo em um estranho que me olhava com frieza, como se eu fosse a inimiga. Quando ela me trouxe para este asilo, dizendo que eu estava senil e perigosa, pensei que tinha perdido tudo. Mas o que ela não sabia é que eu tinha guardado provas de cada ritual, fotografias, áudios, até o nome da mulher que fazia os trabalhos para ela. E quando o psiquiatra confirmou que eu estava em perfeita lucidez mental, e o advogado entregou tudo isso para meu filho, junto com os laudos de manipulação psicológica. A expressão de horror no rosto dela foi apenas o começo da minha vingança. Eu me chamo Ivone Maria dos Santos. Nasci e me criei em Santos, litoral de São Paulo, filha de estivador e costureira. Aprendi desde cedo o valor do trabalho honesto e da família. Me casei aos 23 anos com Antônio, homem trabalhador, honesto, que construiu conosco uma vida digna. Tivemos um filho só, meu Marcelo, meu tesouro. Minha razão de viver depois que Antônio faleceu de infarto, há 15 anos. Criei meu filho com todo o amor que uma mãe pode dar. Paguei faculdade particular trabalhando como cozinheira em 3 casas de família. Via ele estudar até tarde, sabia que ele seria alguém na vida. E foi. Marcelo se formou em administração, conseguiu um emprego excelente em uma multinacional, comprou apartamento próprio. Eu me orgulhava tanto dele. Ficava olhando as fotos dele de formatura na minha sala, com aquele capelo na cabeça, e chorava de felicidade. Morávamos perto um do outro. Ele ia em casa todo domingo para almoçar. Eu fazia a feijoada que ele amava desde pequeno, aquela com bastante couve e farofa crocante. Sentávamos na varanda, conversávamos sobre tudo, sobre o trabalho dele, sobre as contas, sobre a vida. Ele me contava dos projetos, das viagens da empresa. Eu ouvia cada palavra como se fosse ouro. Mas tudo começou a mudar quando ele conheceu a Bianca. Foi em uma festa da empresa, há 4 anos. Ele chegou em casa animado, dizendo que tinha conhecido uma mulher incrível, mãe, diferente de todas. Eu fiquei feliz por ele. Marcelo estava com 38 anos, nunca tinha tido um relacionamento sério. Sempre foi tímido, focado no trabalho. Quando disse que estava namorando, meu coração encheu de esperança. Talvez netos, pensei. Talvez uma família. Ela veio jantar em casa pela primeira vez 2 semanas depois. Lembro como se fosse hoje. Bianca tinha 33 anos, cabelos longos e pretos, sempre muito maquiada, unhas enormes pintadas de vermelho. Usava roupas justas, decotes fundos, saltos altíssimos. Não era o tipo de mulher que eu imaginava para meu filho, mas tentei não julgar. Afinal, o importante era que ele fosse feliz. Ela foi educada naquela noite. Elogiou minha comida, disse que adorou conhecer a sogra maravilhosa que Marcelo tanto falava. Mas tinha algo nos olhos dela, algo que eu não conseguia decifrar. Um brilho estranho, calculista, como se estivesse me avaliando, medindo cada palavra minha, cada gesto. Marcelo estava encantado, não tirava os olhos dela, ria de tudo que ela dizia, mesmo quando não tinha graça nenhuma. Segurava a mão dela o tempo todo. Eu tentei me alegrar por ver meu filho feliz, mas aquela sensação ruim não saía do meu peito. Os meses passaram. Marcelo começou a faltar nos almoços de domingo. Primeiro era: a gente vai viajar, mãe. Depois, a Bianca não está se sentindo bem. E por fim, simplesmente, não vai dar para ir dessa vez. As ligações ficaram mais curtas. Ele parecia sempre com pressa, sempre distraído. Quando completaram 1 ano de namoro, ele me ligou. Mãe, a gente vai casar. Estou muito feliz. Ela é a mulher da minha vida. Senti um aperto no coração, mas forcei um sorriso na voz. Que bom, meu filho. Se você está feliz, eu estou feliz. Mas eu não estava. O casamento foi pequeno, só família próxima e alguns amigos. Bianca não tinha quase ninguém do lado dela. Disse que os pais tinham morrido, que não tinha irmãos, que os poucos parentes não eram próximos.
Achei estranho, mas não comentei nada. Tentei ser a sogra compreensiva, acolhedora. Eles foram morar juntos no apartamento dele, e foi aí que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Marcelo parou de me ligar. Quando eu ligava, ele atendia rápido, falava que estava ocupado, que ligaria depois, mas nunca ligava. Nas raras vezes que eu conseguia conversar mais de 5 minutos, ele parecia cansado, confuso, distante. Marcelo, você está bem? Sua voz está diferente. Estou ótimo, mãe. Só cansado do trabalho. Mas não era só cansaço. Era outra coisa. Como se ele estivesse anestesiado, falando no automático. Comecei a ir até o apartamento dele sem avisar. Achava desculpas. Levava marmitas. Dizia que estava passando por ali. Bianca sempre abria a porta com aquele sorriso forçado. Oi, Ivone. Que surpresa. O tom dela nunca era de surpresa boa. Trouxe comida para vocês. Fiz aquela carne ensopada que o Marcelo adora. Ah, que gentil. Mas sabe, Ivone, o Marcelo está tentando comer mais leve agora. A gente está em uma dieta. Mas obrigada mesmo. Ela pegava a marmita e eu sabia que ia para o lixo. Marcelo aparecia na sala, me cumprimentava com um abraço morno, distante. Não era mais meu filho, era uma casca dele. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim ver você, filho. Faz mais de um mês que a gente não se vê direito. É que estamos ocupados, mãe. Trabalho, casa, essas coisas. Bianca ficava ao lado dele, sempre com a mão no braço dele, como se estivesse marcando território. E Marcelo? Marcelo olhava para ela antes de falar qualquer coisa, como se pedisse aprovação. Um dia, resolvi ser mais direta. Marcelo, eu sinto que você está diferente, distante de mim. Fiz alguma coisa errada? Ele suspirou, passou a mão no rosto. Mãe, a senhora está sendo dramática. Eu só cresci, casei. É normal querer ter minha vida, meu espaço. Mas eu não estou pedindo para morar com vocês, filho. Só quero que a gente converse de vez em quando, como antes. Bianca interrompeu, com aquela voz doce e venenosa ao mesmo tempo. Ivone, eu acho que você precisa entender que o Marcelo agora tem compromissos com a família dele. Comigo. A gente precisa de privacidade. Você aparecendo aqui toda hora, ligando toda hora, isso sufoca. Senti o sangue ferver. Família dele? Eu sou a mãe dele. Eu sou a família dele há 38 anos, Bianca. Marcelo levantou a voz, algo que ele nunca tinha feito comigo. Mãe, chega. A Bianca tem razão. A senhora está sendo possessiva. Eu preciso que a senhora respeite minha vida. Saí de lá com lágrimas nos olhos. Não acreditava que meu filho tinha falado assim comigo. Não acreditava que tinha escolhido uma mulher que conhecia há menos de 2 anos em vez da mãe que criou ele sozinha. As semanas seguintes foram um inferno silencioso. Eu ligava, ele não atendia. Mandava mensagens, recebia respostas frias de uma palavra só. Ok. Depois. Ocupado. Até que um dia, 3 meses depois daquela briga, eu estava passando na rua perto do mercado onde Bianca costumava fazer compras. Vi ela saindo de um lugar estranho. Uma casa pequena, pintada de roxo, com cortinas vermelhas nas janelas. Tinha uma placa discreta. Espaço Espiritual Mãe Dalva. Trabalhos e consultas. Meu coração disparou. Fiquei parada na calçada, observando. Bianca saiu de lá, carregando uma sacola preta, olhando para os lados como se não quisesse ser vista. Entrou no carro e foi embora. Fiquei ali, processando o que tinha visto. Trabalhos espirituais. Será que... Não, eu estava sendo paranoica. Mas a sensação ruim não saía. Voltei para casa perturbada. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando naquela casa roxa, naquela sacola preta, no jeito dela olhar para os lados. Ficava pensando no Marcelo, naquele olhar vazio dele, na forma como ele tinha mudado. No domingo seguinte, fiz uma coisa que nunca achei que faria. Voltei naquele lugar. Bati na porta. Uma mulher de uns 60 anos, gorda, de turbante colorido e colares enormes no pescoço, abriu a porta. Entre, filha. O que te traz aqui? Entrei naquela casa cheia de incenso, velas e imagens de santos.
Sentei em uma cadeira de palha. Eu queria saber se uma mulher chamada Bianca vem aqui. Cabelo preto comprido, unhas vermelhas. A mulher me olhou com desconfiança. Eu não posso falar dos meus clientes, filha. Sigilo. Por favor, ela é minha nora. E eu acho que ela está fazendo algo com meu filho. Ele mudou completamente depois que casou com ela. A mulher suspirou. Sentou na minha frente. Filha, se seu filho mudou, pode ser amor, pode ser manipulação, pode ser muita coisa. Mas sim, tem uma moça que vem aqui com essas características. Pede trabalhos fortes, amarração, dominação, afastamento. Senti o mundo girar. Afastamento? De quem? Da mãe dele. As lágrimas desceram quentes no meu rosto. Era verdade. Tudo o que eu sentia, todas aquelas suspeitas, eram verdade. O que ela pede para você fazer? Olha, eu faço o que me pedem. Ela paga bem. Traz foto dele, roupas, cabelo. Pede para eu fazer banhos, amarrações, orações para ele esquecer a mãe, para ele só ter olhos para ela. Trabalhos pesados. E você faz. Filha, eu sou a mãe Dalva. Faço trabalhos espirituais há 30 anos. Se funciona ou não, cada um acredita no que quer. Saí de lá tremendo. Não era loucura minha. Não era drama. Era real. Bianca estava usando feitiçaria, manipulação espiritual, o que quer que fosse, para controlar meu filho e me afastar dele. Cheguei em casa e desabei no sofá. Chorei por horas. O que eu podia fazer? Se eu contasse para Marcelo, ele não ia acreditar. Ia achar que eu estava louca, que estava inventando coisas para separá-los. Mas eu não ia desistir do meu filho. De jeito nenhum. Nos meses seguintes, o abandono foi ficando cada vez mais cruel. Marcelo praticamente desapareceu da minha vida. As ligações pararam completamente. Quando eu tentava ligar, ia direto para a caixa postal. As mensagens ficavam sem resposta por dias, e quando vinham, eram secas como papel. Estou bem, depois a gente fala. Dezembro chegou. O Natal sempre foi sagrado na nossa família. Desde que Marcelo era pequeno, passávamos juntos. Eu fazia peru, farofa, arroz à grega, rabanada. A casa ficava cheia de luzes, de música, de alegria. Era o nosso momento. 2 semanas antes do Natal, liguei para ele. Para minha surpresa, ele atendeu. Alô? Marcelo? Filho, que bom ouvir sua voz. Eu estava planejando o Natal. Queria saber que horas você e a Bianca vão vir. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dele, baixa, sem emoção. Mãe, esse ano a gente não vai poder ir aí. Senti meu coração apertar. Como assim não vai poder? É Natal, Marcelo. A gente sempre passa junto. É que a Bianca quer fazer diferente esse ano. A gente vai viajar, vai para a praia, curtir um pouco. Mas, filho... Minha voz tremeu. É só um dia. A gente podia almoçar junto e depois vocês viajam. Não vai dar, mãe. Já está tudo reservado. A gente sai na véspera. Ouvi uma voz ao fundo. Bianca, dizendo algo que não conseguia entender. Olha, mãe, eu tenho que desligar. A gente se fala depois, tá? Marcelo, espera. Ele desligou. Fiquei ali parada na cozinha, com o telefone na mão, olhando para o calendário na parede marcando 25 de dezembro, com um coração vermelho que eu mesma tinha desenhado. Passei o Natal sozinha pela primeira vez em 72 anos de vida. Sentei na mesa que eu tinha arrumado com a toalha bordada que minha mãe me deu quando casei, coloquei um prato só, comi arroz e frango que tinha feito sem vontade. O silêncio da casa era ensurdecedor. Ouvia fogos estourando lá fora, risadas de famílias nas casas vizinhas, música de Natal tocando em algum lugar. E eu ali, sozinha, olhando para a cadeira vazia onde meu filho sempre sentava. Chorei a noite toda. Não consegui dormir. Ficava pensando onde ele estava, se estava feliz, se lembrou de mim pelo menos um segundo naquele dia. No dia seguinte, vi nas redes sociais. Bianca tinha postado fotos deles na praia, sorrindo, abraçados, com drinks coloridos na mão. A legenda dizia: Nosso primeiro Natal só nós dois. Perfeito.
Primeiro Natal só nós dois, como se eu não existisse, como se 38 natais comigo não significassem nada. O Ano Novo foi pior ainda. Eu sabia que não adiantava ligar. Não fiz nada. Fiquei em casa, vi a virada na televisão, deitei e dormi antes da meia-noite. Não tinha motivo para comemorar. Janeiro veio. Meu aniversário era dia 17. Sempre foi um dia especial. Marcelo nunca esquecia. Desde criança, ele fazia cartinhas para mim, desenhos. Quando cresceu, sempre me levava para almoçar fora, me dava presentes simples, mas cheios de carinho. Acordei naquele dia com um fio de esperança. Talvez ele ligasse. Talvez aparecesse. Talvez tivesse lembrado. Fiquei o dia inteiro com o celular na mão. Olhava a cada 5 minutos. Nada. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Às 7 da noite, não aguentei mais. Liguei para ele. Tocou, tocou, tocou. Caixa postal. Oi, filho. Hoje é meu aniversário. Eu só queria ouvir sua voz. Ligar de volta se puder. Te amo. Ele nunca ligou de volta. 3 dias depois, ele mandou uma mensagem. Desculpa, mãe. Esqueci. Tá corrido aqui. Feliz aniversário atrasado. Esqueceu. Meu único filho esqueceu meu aniversário. Foi nessa época que comecei a desconfiar que havia algo mais do que manipulação espiritual acontecendo. Comecei a observar, a prestar atenção em coisas que antes passavam batido. Um dia, fui até o apartamento deles de novo. Toquei a campainha. Bianca abriu e, dessa vez, nem tentou disfarçar a irritação. Ivone, de novo por aqui? Eu preciso falar com meu filho. Ele não está. Então eu espero. Ela revirou os olhos, mas me deixou entrar. Sentei na sala enquanto ela ficava de pé, de braços cruzados, me vigiando como se eu fosse roubar algo. Meus olhos percorreram o ambiente. Foi quando percebi. Na estante, atrás de uns livros, havia uma foto minha virada de cabeça para baixo. Ao lado, uma vela vermelha queimada até o fim. E embaixo da mesinha de centro, quase escondido, um saquinho de pano vermelho amarrado com uma fita preta. O que você está olhando? A voz dela veio afiada. Nada. Desviei os olhos rápido, mas eu tinha visto e sabia o que era. Minha mãe tinha me contado histórias quando eu era jovem. Trabalhos espirituais, macumba, algumas pessoas chamavam, amarração, separação. Minha mãe sempre dizia: Ivone, não mexa com essas coisas, atrai o que há de pior. Bianca estava fazendo isso dentro da casa do meu filho, dentro da casa que eu ajudei ele a comprar. Bianca, posso te fazer uma pergunta? Ela me olhou com desconfiança. Depende da pergunta. Por que você quer me afastar do Marcelo? Ela riu, um riso curto, amargo. Afastar? Ivone, você é que não aceita que seu filho cresceu. Não é isso, eu sei que ele cresceu, mas você fez ele mudar. Ele não é mais o mesmo. Ele evoluiu. Eu ajudei ele a evoluir. Você queria que ele ficasse eternamente aquele menino grudado na saia da mãe? Eu queria que ele continuasse sendo meu filho, que me amasse como sempre amou. Ele ama você, Ivone, só não do jeito doentio que você quer. Você sufoca, você controla. Eu libertei ele disso. Senti raiva subindo pela garganta, mas me controlei. Você não libertou ele de nada, Bianca. Você está manipulando ele. Eu sei dos seus trabalhos. O rosto dela mudou. Os olhos se estreitaram. Do que você está falando? Mãe d'Alva, casa roxa, amarração, afastamento. Eu sei de tudo. Ela ficou pálida por um segundo, mas se recompôs rápido. Você está louca, Ivone, delirando, inventando histórias. Eu não estou inventando nada. Eu fui lá, falei com ela. Bianca deu 2 passos na minha direção, o rosto contorcido de raiva. Você não tem prova de nada. E se você falar isso para o Marcelo, ele vai achar que você enlouqueceu de vez. Vai te internar. Porque é isso que você parece. Uma velha louca, paranoica, que não aceita perder o controle do filho. Eu vou contar para ele sim. Então conta. Ela cruzou os braços confiante. Vai lá. Fala para ele que a mãe dele acha que a esposa está fazendo feitiçaria.
Vamos ver quem ele acredita. A esposa que ele ama e divide a cama todos os dias, ou a mãe sufocante que ele mal aguenta ver? Suas palavras foram como facas, mas ela tinha razão em uma coisa. Se eu contasse para Marcelo naquele momento, sem provas concretas, ele ia achar que eu estava louca mesmo. Sai da minha casa, Ivone, e não volta mais sem ser convidada. Saí de lá humilhada, tremendo de raiva e tristeza, mas algo tinha mudado em mim. Não era mais só dor, era determinação. Passei a investigar. Discretamente. Voltei na mãe Dalva 2 vezes, levei dinheiro, pedi para ela me contar exatamente o que Bianca pedia. Gravei tudo no celular. Ela falou dos banhos que Bianca dava em Marcelo sem ele saber, das comidas com preparos especiais, das roupas dele que ela levava para fazer trabalhos. Ela quer que ele não sinta mais nada pela mãe, que sinta raiva, distância, e que seja completamente apaixonado por ela, cego por ela, dependente. E funciona? A mulher deu de ombros. Acredite se quiser, filha. Mas ele mudou, não mudou? Mudou. Meu Marcelo tinha mudado completamente. Comecei a fotografar também. Toda vez que ia no apartamento deles, quando Bianca ia ao banheiro ou à cozinha, eu tirava fotos discretas. Da foto minha virada, das velas, dos saquinhos escondidos. Juntei tudo em uma pasta no celular. Provas. Mas ainda não era suficiente. Eu precisava de mais. Foi quando conversei com Dona Aparecida, uma vizinha do prédio deles. Ela me parou um dia na portaria. Ivone, posso falar uma coisa com você? Claro, Dona Aparecida. Ela olhou em volta, baixou a voz. Eu vejo umas coisas estranhas acontecendo no apartamento do seu filho. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Aquela mulher dele, a Bianca, ela desce para jogar lixo sempre de madrugada. Pacotes pretos, embrulhados. Uma vez, um rasgou. Tinha penas, velas derretidas, panos vermelhos, coisas estranhas. A senhora tem certeza? Absoluta. E não é só isso. Tem umas mulheres que vêm visitar ela quando seu filho não está. Mulheres com roupas esquisitas, com bolsas grandes. Ficam lá por horas. A senhora pode me avisar da próxima vez que isso acontecer? Posso sim, minha filha. Eu sempre achei essa moça estranha, e seu filho era tão educado antes. Agora nem cumprimenta mais ninguém. 2 semanas depois, Dona Aparecida me ligou. Ivone, tem 2 mulheres aqui agora. Seu filho saiu para trabalhar faz meia hora. Fui correndo, subi as escadas. Toquei a campainha. Bianca abriu, surpresa e irritada ao mesmo tempo. O que você quer agora? Preciso pegar umas coisas que esqueci da última vez. Você não esqueceu nada aqui. Forcei passagem, entrei. Só vou dar uma olhada rápida. Foi quando vi 2 mulheres na sala, uma delas a própria mãe Dalva, sentadas no chão com velas acesas em círculo, fotos de Marcelo e minhas no centro, amarradas com linha vermelha. O que é isso? Minha voz saiu alta, trêmula. Bianca veio correndo, tentou me empurrar para fora. Sai daqui, você invadiu minha casa. Mas eu já tinha visto tudo e tinha tirado foto com o celular antes dela conseguir me tirar. Vocês estão fazendo isso com meu filho, estão manipulando ele. Sai daqui, Ivone, ou eu chamo a polícia. Chama, e eu mostro isso tudo para eles. Mostro o que você está fazendo. Mãe Dalva se levantou, tentou se explicar. Dona Ivone, a gente só está ajudando. Ajudando em quê? A destruir minha família? Bianca me empurrou com força para o corredor, bateu a porta na minha cara. Fiquei ali, respirando rápido, coração batendo descontrolado. Mas eu tinha conseguido. Tinha a prova que precisava. Naquela noite, liguei para Marcelo. Ele atendeu, impaciente. Mãe, o que foi agora? Marcelo, eu preciso te contar uma coisa muito séria sobre a Bianca. Mãe, não começa. Filho, ela está te manipulando. Ela faz trabalhos de macumba, amarração, para você me esquecer, para você ser controlado por ela. Silêncio. Depois, a voz dele veio fria, dura. Mãe, a senhora enlouqueceu de vez. A senhora está doente. Precisa de ajuda. Marcelo, eu tenho provas, fotos, gravações, testemunhas. A senhora está delirando. E sabe de uma coisa?
Eu não aguento mais. A Bianca tinha razão. A senhora é tóxica. A senhora não me deixa viver. Marcelo, pelo amor de Deus, me escuta? Não, acabou. Eu não quero mais contato com a senhora. Não liga mais, não aparece mais aqui. A senhora está fora da minha vida. E ele desligou. Caí no chão. Literalmente desabei ali na sala, soluçando. Meu filho tinha me expulsado da vida dele. Meu único filho, que eu criei sozinha, que eu amei acima de tudo, tinha me descartado como se eu não fosse nada. 2 semanas depois, a campainha tocou. Eram Marcelo e Bianca. Ele mal olhava nos meus olhos. Mãe, a gente precisa conversar. Deixei eles entrarem, esperançosa. Talvez ele tivesse repensado, talvez tivesse acordado, mas não. A senhora precisa de cuidados. A Bianca achou um lugar muito bom, um asilo com ótima estrutura. A senhora vai ficar bem lá. Senti o mundo desabar. Asilo? Marcelo, eu não preciso de asilo. Eu estou bem, Bianca falou com aquela voz calma e venenosa. Ivone, você não está bem. Você está tendo delírios, paranoia. Invadiu minha casa, acusa a gente de coisas absurdas. Você precisa de ajuda profissional. Eu não estou louca. Mãe, já está decidido. A senhora vai amanhã. E se eu não quiser? Marcelo finalmente me olhou. E naquele olhar, eu não vi meu filho. Vi um estranho. Então a gente vai ter que fazer isso de outra forma, judicialmente. No dia seguinte, Bianca veio me buscar. Marcelo nem apareceu. Ela me levou para o Lar Recanto da Paz, um asilo na Zona Norte. Me deixou em um quarto pequeno, com cama de ferro, uma janela com grades, cheiro de remédio e tristeza. Você vai ficar bem aqui, Ivone. É para o seu próprio bem. E ela foi embora. Sentei naquela cama dura, olhando para aquelas paredes brancas, nuas, frias. Escutei o barulho de passos no corredor, gemidos de outros idosos, o tinido de carrinhos de remédio. E pensei, ela venceu. Bianca me tirou tudo, meu filho, minha casa, minha dignidade. Mas eu estava errada, porque o que ela não sabia é que eu ainda tinha forças, ainda tinha inteligência e, principalmente, ainda tinha provas de tudo o que ela fez. A guerra estava apenas começando. Passei as primeiras semanas naquele asilo em um estado de choque. Acordava de madrugada, olhava para o teto rachado, para aquela janela com grades, e não acreditava que estava ali. Eu, Ivone Maria dos Santos, que trabalhei a vida inteira, que criei meu filho com dignidade, que nunca fiz mal a ninguém, estava trancada em um asilo como se fosse louca. Mas depois do choque veio a raiva. Uma raiva fria, calculada, que foi crescendo dentro de mim como brasa acesa debaixo de cinzas. Eu não era louca. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. E eu tinha provas. O problema é que ninguém acreditava em mim. As enfermeiras me tratavam com aquela gentileza condescendente que se usa com quem perdeu o juízo. Calma, dona Ivone. Toma o chá. Vai ficar tudo bem. Como se eu fosse uma criança assustada. Tentei explicar para a assistente social do lugar, uma moça jovem chamada Fernanda, de uns 30 anos, sempre com prancheta na mão. Fernanda, eu preciso que você me escute. Eu não sou louca. Minha nora me internou aqui para me afastar do meu filho. Ela faz trabalhos de manipulação espiritual nele. Eu tenho provas no meu celular. Fernanda me olhou com aquela expressão de pena. Dona Ivone, a senhora está aqui porque sua família achou melhor. A senhora tem histórico de comportamento paranoico, de invasão de domicílio, de acusações sem fundamento. Mas eu tenho provas. A senhora pode me mostrar? Peguei meu celular. Mãos tremendo, abri a pasta de fotos. Mostrei as imagens das velas, dos saquinhos vermelhos, das fotos viradas. Mostrei as gravações da mãe Dalva. Fernanda olhou tudo com atenção, mas no final, suspirou. Dona Ivone, essas fotos não provam nada de ilegal. Muitas pessoas acendem velas, fazem rituais. Isso não é crime. E sobre as gravações, a senhora gravou sem autorização. Isso não tem valor legal. Mas você não entende. Ela está controlando meu filho. Dona Ivone, com todo respeito,
O que eu vejo aqui é uma senhora que não aceitou o casamento do filho e criou uma narrativa para justificar o afastamento dele. Senti vontade de gritar, de sacudir ela, de fazer ela entender, mas me controlei. Percebi naquele momento que chorar, gritar, se desesperar, só ia piorar as coisas. Só ia confirmar que eu era mesmo instável. Então, mudei de estratégia. Você tem razão, Fernanda. Acho que eu realmente estava confusa. O luto do meu marido, a solidão, talvez tenha me afetado mais do que eu percebi. Vou tentar me acalmar, aceitar a situação. Ela sorriu, aliviada. Fico feliz em ouvir isso, Dona Ivone. A aceitação é o primeiro passo. Mas aceitar era a última coisa que eu ia fazer. Comecei a observar tudo ao meu redor. O asilo tinha uma rotina rígida. Café às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 6, remédios às 9. Tinha uma sala de convivência com televisão, uma biblioteca pequena com livros velhos, um jardim onde alguns idosos sentavam ao sol. E tinha computadores. 3 computadores antigos na biblioteca, que os internos podiam usar com supervisão. Foi ali que comecei meu plano. Pedi para usar o computador. A bibliotecária, Dona Marisa, uma senhora simpática de uns 55 anos, me acompanhou. Vai fazer o que no computador, Dona Ivone? Só quero ver umas receitas. Sinto falta de cozinhar. Ela sorriu. Que bonitinho. Fique à vontade. Mas eu não estava procurando receitas. Estava procurando advogados especializados em direito de família e interdição indevida. Li dezenas de sites, artigos, fóruns. Descobri que o que Bianca e Marcelo fizeram comigo era mais comum do que eu imaginava. Filhos internando pais contra a vontade, muitas vezes para ter acesso a bens, propriedades, aposentadorias. E descobri algo muito importante. Para me manter ali contra minha vontade, eles precisavam de um laudo médico comprovando que eu era incapaz de cuidar de mim mesma. E eu nunca tinha sido avaliada por nenhum médico. Anotei nomes de advogados, anotei leis, artigos do Código Civil. Guardei tudo na memória. Depois comecei a me aproximar das enfermeiras e funcionários. Conversava com eles, perguntava sobre a vida deles, ouvia suas histórias, mostrava que eu era lúcida, educada, mentalmente capaz. Tinha uma enfermeira chamada Jussara, de uns 40 anos, que trabalhava no turno da noite. Ela era diferente das outras. Ouvia de verdade, olhava nos olhos. Uma noite, quando ela veio trazer meu remédio de dormir, conversei com ela. Jussara, posso te fazer uma pergunta sincera? Claro, Dona Ivone. Você acha que eu pareço louca? Que eu preciso estar aqui? Ela hesitou, depois sentou na beirada da cama. Para ser honesta, não. A senhora é uma das internas mais lúcidas que eu já vi. Conversa bem, raciocina bem, se cuida sozinha. Já vi gente muito pior morando em casa com família. Então por que você acha que estou aqui? Ela deu de ombros. Isso eu não sei, Dona Ivone. Mas infelizmente não sou eu quem decide essas coisas. E se eu te pedisse um favor? Ela me olhou com cautela. Que favor? Preciso fazer uma ligação. Do meu celular, sim, mas em um horário que eu sei que a pessoa vai atender. Você poderia me deixar usar o telefone por 10 minutos, sem supervisão? Dona Ivone, isso é contra as regras. Eu sei, mas eu preciso muito. Não é nada ilegal, eu prometo. Só preciso falar com um advogado. Ela ficou em silêncio por um longo minuto. Depois suspirou. Tudo bem, mas só 10 minutos. E se alguém perguntar, eu não sei de nada. Obrigada, Jussara. De coração. 2 dias depois, ela me levou até uma sala vazia. Me deu meu celular. 10 minutos. E seja discreta. Liguei para o primeiro advogado da lista. Um tal de Dr. Henrique Almeida, especializado em direito de idosos. Ele atendeu na 3ª tentativa. Alô? Dr. Henrique, meu nome é Ivone Maria dos Santos. Estou internada contra minha vontade em um asilo e preciso de ajuda urgente. Expliquei tudo em 5 minutos. Rápido, objetivo. Ele me ouviu em silêncio. A senhora tem documentos que comprovem sua lucidez? Laudos médicos recentes? Não, mas posso fazer. Estou disposta a passar por qualquer avaliação.
E a senhora tem recursos para pagar honorários. Respirei fundo. Era hora de revelar meu trunfo. Doutor, eu tenho recursos, sim. Meu filho não sabe, mas eu tenho uma propriedade em Santos, um sobrado que meu marido deixou. Está alugado há anos. A renda vai direto para uma conta que só eu acesso. Tenho quase R$ 200 mil guardados. Ouvi o interesse na voz dele. Entendo. E seu filho não sabe disso? Não. Ele acha que eu só tenho a aposentadoria. Nunca contei do sobrado porque meu marido me fez prometer que só usaria esse dinheiro em emergência. E isso aqui é uma emergência. A senhora está certa. Olha, vou ser direto. Isso que fizeram com a senhora pode ser configurado como cárcere privado e constrangimento ilegal. Podemos pedir sua liberação imediata, requerer avaliação psiquiátrica independente e até processar seu filho e sua nora por danos morais. Meu coração disparou. Finalmente alguém que acreditava em mim. Mas eu preciso de provas, dona Ivone. Tudo que a senhora tem. Fotos, gravações, testemunhas. E preciso que a senhora permaneça calma e colaborativa aí dentro. Não dê motivos para dizerem que está desequilibrada. Eu tenho as provas e vou me comportar como uma santa. Ótimo. Vou dar entrada com um pedido de habeas corpus ainda essa semana. Vou requisitar uma avaliação psiquiátrica por um profissional independente. Aguenta firme aí. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram de esperança. Jussara voltou, pegou o celular. Conseguiu o que precisava. Consegui, Jussara. Muito obrigada. Você não sabe o quanto me ajudou. Tomara que dê tudo certo, dona Ivone. A senhora não merece estar aqui. Nas semanas seguintes, segui a orientação do Dr. Henrique ao pé da letra. Fui a interna modelo. Participava das atividades, conversava educadamente com todos, tomava os remédios sem reclamar, sorria, ajudava os outros idosos. E continuava juntando provas. Descobri que Dona Aparecida, a vizinha do prédio de Marcelo, visitava uma amiga no mesmo asilo. Pedi para a assistente social marcar um encontro. Quando nos sentamos no jardim, contei tudo para ela. Dona Aparecida, eu vou processar minha nora e vou precisar da senhora como testemunha. A senhora aceita depor sobre o que viu? As mulheres estranhas, os pacotes, tudo? Ela segurou minha mão. Aceito sim, minha filha. Sempre soube que aquela mulher não prestava. Pode contar comigo. Consegui o contato dela. Anotei tudo certinho. Também convenci Jussara a escrever um relatório informal sobre meu comportamento. Só coloca que eu sou lúcida, que me cuido sozinha, que não apresento sinais de demência ou perigo. Por favor. Ela concordou. E, finalmente, consegui que a mãe Dalva concordasse em fazer uma declaração escrita, mediante pagamento. Transferi R$ 1.000 para ela da minha conta secreta. Ela mandou um papel com firma reconhecida, descrevendo todos os trabalhos que Bianca pediu. O Dr. Henrique trabalhou rápido. 3 semanas depois, um psiquiatra veio me avaliar. Dr. Leonardo, homem sério, de uns 50 anos, com óculos de grau e jaleco impecável. Ele me fez dezenas de perguntas. Testou minha memória, minha orientação temporal e espacial, meu raciocínio lógico. Fez testes cognitivos, me pediu para resolver problemas, para contar histórias em ordem cronológica. Passei em tudo. No final, ele fechou a prancheta. Dona Ivone, a senhora tem cognição perfeita. Não apresenta nenhum sinal de demência, confusão mental ou incapacidade. Na minha avaliação profissional, a senhora não deveria estar aqui. Eu quis abraçar aquele homem. 2 semanas depois, o Dr. Henrique me ligou. Jussara me passou o telefone escondido de novo. Dona Ivone, conseguimos. O juiz concedeu o habeas corpus. A senhora será liberada amanhã, e mais. Autorizou a abertura de processo contra seu filho e sua nora por constrangimento ilegal, cárcere privado e apropriação indébita, caso comprove que houve tentativa de acesso aos seus bens. Desabei a chorar, de alívio, de felicidade, de justiça. E tem mais. Requisitei também uma investigação sobre manipulação psicológica. Com as provas que a senhora me enviou, podemos alegar que seu filho foi vítima de abuso emocional e coerção. Ele pode ser tanto réu
quanto vítima nessa história. Doutor, eu quero meu filho de volta. Não quero destruir ele. Quero salvar ele. Eu sei, Dona Ivone, e vamos tentar. Mas primeiro, precisamos tirar essa mulher da vida dele. Na manhã seguinte, o diretor do asilo me chamou no escritório. Estava vermelho de raiva. A senhora vai ser liberada. Ordem judicial. Mas saiba que isso é um absurdo, uma falta de respeito com o nosso trabalho. Com todo respeito, doutor, o absurdo foi eu ter sido colocada aqui sem nenhuma avaliação médica adequada. Mas não se preocupe, meu advogado vai cuidar disso. Saí daquele lugar com a cabeça erguida, carregando minha malinha com as poucas coisas que tinha. Jussara me abraçou na saída. Vai com Deus, Dona Ivone, e não deixa eles te vencerem. Não vou deixar, Jussara, prometo. O doutor Henrique me esperava na frente com o carro. Me levou para o escritório dele. Sentamos em uma sala com mesa grande, documentos espalhados. Dona Ivone, agora vem a parte difícil. Vamos notificar seu filho e sua nora sobre o processo. Eles vão ter que se defender. E provavelmente vão tentar negociar. Eu não quero acordo, quero justiça. Ele sorriu. É exatamente isso que eu esperava ouvir. Pegou um envelope pardo. Essas são as citações. Vão ser entregues amanhã. Prepare-se, porque eles vão tentar te procurar. Deixa que venham. Agora eu estou pronta. Saí daquele escritório sentindo que tinha recuperado minha vida. Não era mais a velhinha abandonada, descartada, trancada como louca. Eu era Ivone Maria dos Santos, mãe, viúva, trabalhadora, lutadora. E eu ia provar para Bianca que tinha escolhido a pessoa errada para destruir. A guerra agora era de verdade, e eu tinha todas as armas que precisava. A citação foi entregue em uma terça-feira de manhã. Eu sei porque o Dr. Henrique me ligou às 10h15. Dona Ivone, está feito. O oficial de justiça acabou de entregar as notificações no apartamento deles. Seu filho e sua nora foram citados oficialmente. Agora é esperar a reação. Não demorou muito. 2 horas depois, meu celular tocou. Era Marcelo. Meu coração disparou, mas atendi com voz firme. Alô? Mãe, o que você fez? A voz dele estava alterada, quase gritando. Fiz justiça, Marcelo. Justiça? Você está nos processando. Está pedindo indenização. Está nos acusando de cárcere privado. Você enlouqueceu de vez. Não, filho, eu finalmente acordei. E tenho provas de tudo. Do asilo ilegal, da manipulação que a Bianca faz com você, dos trabalhos espirituais, de tudo. Ouvi Bianca gritando ao fundo. Desliga esse telefone. Não fala mais nada com ela. Mãe, a Bianca está desesperada. Ela está dizendo que você inventou tudo, que falsificou provas. Então por que ela está desesperada, Marcelo? Gente inocente não se desespera assim. Pede para ela explicar as velas, os saquinhos vermelhos, as visitas da mãe Dalva. Pede para ela explicar por que me colocou em um asilo sem nenhuma avaliação médica. Porque você estava paranoica. Invadiu nossa casa, nos acusou de absurdos. Marcelo, eu tenho laudos médicos agora. 3 psiquiatras me avaliaram. Todos disseram que estou em perfeita sanidade mental. Tenho gravações, fotos, testemunhas, tenho tudo. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dele veio mais baixa, trêmula. Mãe, para com isso, por favor. A gente pode conversar, resolver isso de outro jeito. O jeito de resolver é simples, Marcelo. Você se afasta dessa mulher, busca a ajuda de um psicólogo especializado em manipulação e a gente reconstrói nossa relação. Caso contrário, esse processo vai até o fim. Você quer que eu me separe da minha esposa? Eu quero que você acorde, filho, que perceba o que ela fez com você, com a gente. Bianca arrancou o telefone da mão dele. Ouviu o barulho, a luta. Escuta aqui, sua velha desgraçada. A voz dela saiu rouca de ódio. Você não vai destruir meu casamento. Eu vou provar que você é louca, que falsificou essas provas todas. Vou te internar de novo e dessa vez você não sai mais. Tenta, Bianca, tenta mesmo. Mas agora eu tenho advogado, tenho laudos, tenho justiça do meu lado. E você? Você tem o quê? Mentiras? Feitiços? Isso não funciona em tribunal.
Ela desligou na minha cara. Sentei no sofá da minha casa, para onde tinha voltado assim que saí do asilo. Olhei em volta. Tudo estava empoeirado, abandonado, mas era meu. Meu lar, minha dignidade. Nos dias seguintes, o Dr. Henrique me manteve informada de cada passo. Bianca e Marcelo contrataram um advogado. Entraram com defesa negando tudo, alegando que eu tinha sido internada por recomendação médica, mentira, que os objetos espirituais eram artigos religiosos de proteção pessoal, outra mentira, e que eu tinha problemas psiquiátricos não diagnosticados, mentira maior ainda. Mas o processo seguiu. A primeira audiência foi marcada para 3 semanas depois. Nesse meio tempo, algo começou a acontecer. Marcelo começou a me ligar. No começo, eram ligações curtas, raivosas, me pedindo para desistir do processo. Mas aos poucos, o tom mudou. Mãe, eu não sei mais o que pensar. A Bianca está diferente, está nervosa o tempo todo, me controlando, dizendo o que eu posso ou não falar. Filho, ela sempre foi assim. Você que não via porque estava cego. Eu achei umas coisas aqui em casa. Mais velas, mais saquinhos escondidos. Perguntei para ela. Ela disse que não era nada, que eu estava paranoico. Marcelo, você precisa acordar. Precisa ver a verdade. Eu não sei, mãe. Minha cabeça está confusa. Então procura ajuda, filho. Um psicólogo, alguém que possa te ajudar a enxergar. Ele desligou sem responder. Mas eu sabia que algo tinha rachado. A blindagem que Bianca tinha colocado ao redor dele estava começando a se partir. A audiência chegou. Fui ao fórum com o Dr. Henrique, vestida com o meu melhor conjunto, cabelo arrumado, postura ereta. Queria que todos vissem. Eu não era uma velha senil. Era uma mulher digna, lúcida, lutando pelos seus direitos. Marcelo e Bianca estavam lá com o advogado deles, um homem de terno caro e ar arrogante. Marcelo evitou meu olhar. Bianca me fuzilou com os olhos. O juiz, Dr. Osvaldo Mendes, homem de uns 60 anos com cabelos grisalhos e óculos de leitura, leu os autos com atenção. Então, dona Ivone, a senhora alega que foi internada indevidamente em asilo, sem avaliação médica adequada, por iniciativa de seu filho e nora. É isso? Sim, excelência. Tenho aqui 3 laudos psiquiátricos comprovando minha plena capacidade mental. Nenhum médico me avaliou antes da internação. O juiz olhou para Marcelo. Senhor Marcelo, o senhor tem algum laudo médico que justificasse a internação de sua mãe? Marcelo engoliu seco. O advogado dele respondeu. Excelência, a internação foi feita de boa fé por preocupação com o bem-estar da senhora. Ela apresentava comportamento paranoico, invasivo. Comportamento paranoico baseado em quê? Há relatórios médicos? Não, excelência, mas não há relatórios. O juiz interrompeu, seco. Continuando. Dona Ivone também alega que houve manipulação psicológica exercida pela nora sobre o filho. Isso é uma acusação grave. Quais são as provas? O Dr. Henrique se levantou. Excelência, temos fotos de objetos utilizados em rituais de amarração, gravações de declarações da pessoa que realizava tais rituais e testemunha ocular que presenciou atividades suspeitas no domicílio do casal. Apresentou tudo. As fotos que tirei, as gravações da mãe Dalva, o depoimento escrito de Dona Aparecida. O juiz examinou tudo com cuidado. A expressão dele ia ficando cada vez mais séria. Senhora Bianca, a senhora tem algo a declarar sobre esses objetos e atividades? Bianca se levantou, voz trêmula, mas tentando soar firme. Excelência, eu sou uma pessoa espiritual. Acendo velas, faço orações. Isso não é crime. A minha sogra distorceu tudo porque não aceita meu casamento com o filho dela. E as declarações dessa tal mãe Dalva? Ela descreve em detalhes os trabalhos que a senhora solicitou, incluindo amarração e afastamento familiar. Essa mulher está mentindo, excelência. Provavelmente foi paga pela minha sogra para inventar essa história. O juiz suspirou. Temos aqui também o depoimento de uma enfermeira do asilo, atestando que Dona Ivone apresentava comportamento completamente lúcido durante toda a internação. Temos laudos de 3 psiquiatras independentes.
Temos fotos, gravações, testemunhas. Olhou para Marcelo. Senhor Marcelo, o senhor realmente acredita que sua mãe precisava estar internada? Marcelo ficou em silêncio. Olhou para Bianca, que o fuzilava com os olhos. Depois olhou para mim. E pela primeira vez em anos, vi meu filho de verdade naquele olhar. Confuso, perdido, mas presente. Eu não sei mais, Excelência. Eu achei que estava fazendo o certo. Mas agora eu não tenho certeza de nada. Bianca segurou o braço dele, apertou forte. Marcelo, não fala isso. Ele se soltou. Bianca, chega. Eu preciso pensar. O juiz bateu o martelo. Vou solicitar uma avaliação psicológica do Sr. Marcelo para determinar se houve de fato manipulação psicológica. Enquanto isso, determino que Dona Ivone seja imediatamente restituída de qualquer restrição de liberdade e que seja indenizada pelos danos morais sofridos no valor de R$50 mil, a serem pagos solidariamente pelos réus. A audiência está encerrada. Próxima sessão, em 30 dias. Bianca ficou pálida. R$50 mil? A gente não tem esse dinheiro. O advogado dela tentou argumentar, mas o juiz já tinha se levantado. Saí dali com a cabeça erguida. R$50 mil. Não era sobre o dinheiro. Era sobre justiça. Era sobre dignidade. Marcelo me seguiu até a porta do fórum. Mãe, espera. Parei, virei. Ele estava com os olhos vermelhos. Mãe, eu sinto muito. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei por que fiz isso com a senhora. Segurei o rosto dele entre minhas mãos. Filho, você foi vítima também. Essa mulher te manipulou, te cegou, mas agora você precisa ser forte, precisa buscar ajuda, precisa se livrar dela. Eu estou com medo, mãe, medo de ter perdido você para sempre. Você não me perdeu, Marcelo, eu sempre vou ser sua mãe. Mas você precisa escolher, ou ela ou eu. Porque eu não vou mais aceitar ser tratada como lixo. Ele assentiu, chorando. Bianca apareceu, puxou ele pelo braço. Vamos embora, Marcelo. Agora. Ele foi, mas pela primeira vez olhou para trás. Nas semanas seguintes, recebi notícias pelos bastidores. Marcelo tinha procurado um psicólogo especializado em relacionamentos abusivos. Tinha começado terapia. E tinha pedido para Bianca dormir no quarto de hóspedes. Ela, claro, não aceitou bem. Começou a intensificar os trabalhos. Dona Aparecida me ligou dizendo que viu ela entrando e saindo da casa da mãe Dalva várias vezes. Mas algo tinha mudado. O feitiço estava quebrando. E Bianca estava desesperada. A segunda audiência foi ainda mais reveladora. O psicólogo que avaliou Marcelo apresentou um laudo chocante. Excelência, após 6 sessões com o Sr. Marcelo, identifiquei sinais claros de manipulação psicológica e abuso emocional. Ele apresenta sintomas de dependência emocional patológica, baixa autoestima induzida e isolamento social provocado. Há fortes indícios de que foi vítima de um relacionamento abusivo com características de controle coercitivo. Bianca se levantou, gritando: "Isso é mentira, é armação!" O juiz bateu o martelo. Silêncio, mais um grito e a senhora será retirada da sala. O psicólogo continuou. Além disso, o Sr. Marcelo relatou episódios de consumo de substâncias que ele não conseguia identificar, misturadas em alimentos. Relatou também comportamento excessivamente controlador da esposa, incluindo monitoramento de celular, restrição de contatos sociais e indução de culpa constante. Marcelo estava sentado, cabeça baixa, chorando. Bianca estava lívida. O juiz leu tudo. Depois olhou para ela com uma expressão de nojo. Senhora Bianca, à luz dessas revelações e das provas apresentadas, determino o seguinte. Primeiro, a senhora pagará integralmente a indenização de R$50 mil à dona Ivone. Segundo, fica proibida de se aproximar do Sr. Marcelo em um raio de 200 metros, sob pena de prisão. Terceiro, está aberto um inquérito para investigar possível crime de lesão corporal por administração de substâncias. Quarto, o Sr. Marcelo tem 30 dias para decidir se deseja prosseguir com o divórcio, com toda a assistência jurídica e psicológica que o Estado possa fornecer. Bianca desabou.
Literalmente caiu de joelhos gritando, chorando, dizendo que era injustiça, que ela amava ele, que não tinha feito nada de errado, mas ninguém acreditou. Nem o advogado dela. Marcelo saiu da sala direto para os meus braços. Chorou no meu colo como não chorava desde criança. Mãe, me perdoa por tudo. Eu estava cego, eu estava perdido. Eu te perdoo, filho, eu sempre vou te perdoar, porque você é meu filho e eu te amo. 3 meses depois, o divórcio foi concluído. Bianca foi embora da cidade, sumiu. Ouvi dizer que foi para o interior, que estava morando com uma tia. Marcelo voltou a me visitar. Todo domingo, como antes. Fazemos a feijoada juntos, conversamos, rimos. Ele ainda faz terapia, ainda está se recuperando, mas está voltando a ser ele mesmo. Meu Marcelo. Ele me pediu desculpas 1000 vezes. Eu disse que não precisava, que o importante era que estávamos juntos de novo. Hoje, estou aqui na minha casa, olhando pela janela. Marcelo acabou de ligar dizendo que vem jantar hoje. Vai trazer uma namorada nova, uma moça que ele conheceu no trabalho. Uma moça simples, educada, que ele já me apresentou por foto. Estou feliz. Não pelo dinheiro que recebi, não pela vingança, mas porque recuperei meu filho. Porque provei que mesmo sendo uma idosa, mesmo tendo sido descartada, eu tinha forças para lutar. E venci. Às vezes, ainda acordo de madrugada lembrando daquele quarto frio do asilo, do desespero que senti, da solidão. Mas aí olho em volta, vejo minha casa, vejo as fotos de Marcelo na parede e lembro, eu sobrevivi, eu lutei e eu venci. Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que nunca, nunca devemos desistir. Não importa a idade, não importa a situação. Enquanto há vida, há luta. E enquanto há verdade, há justiça. Bianca achou que podia me destruir. Achou que eu era só uma velha fraca, descartável. Mas se esqueceu de uma coisa. Mães não desistem dos filhos. Nunca. E eu sou, acima de tudo, uma mãe. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para lutar pelos nossos direitos, que nunca somos velhos demais para buscar justiça. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você acha que eu fiz certo? Você já passou por algo parecido? Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir. Obrigada por acreditar que idosos merecem dignidade, respeito e amor. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês e que abençoe todos os filhos e mães que um dia se perderam, mas encontraram o caminho de volta um para o outro. Um abraço forte de quem sobreviveu, lutou e venceu. Ivone Maria dos Santos.